Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo, mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. O mestre Wagner Bull é o mais antigo praticante brasileiro e foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD em Aikido, oficialmente pela Central Mundial de Aikido no Japão, o Aikikai Honbu Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
Apaixonados pelo Aikido. Este vídeo foi um seminário realizado pelo professor Yoshimitsu Yamada, lá do New York Aikikai e presidente da Federação Norte-Americana de Aikido, fez aqui no Brasil. A meu convite, e participaram também diversos professores que a gente reuniu naquela época para poder fazer face a um problema grave que havia aqui no Aikido do Brasil. A técnica de todos, a técnica não estava de boa qualidade, né? Então, entre outros problemas políticos. E então existia o professor Shikanai, que era tinha uma boa técnica também, mas estava mais reservado ao Rio de Janeiro, ele ficava mais na região do Rio de Janeiro. Então, aqui em São Paulo, o nível do Aikido não estava bom, né? Eu tinha treinado com o professor Ueno, Masanao Ueno, e melhorou bastante meu Aikido, mas não tínhamos ainda aquele padrão técnico internacional. O que é o padrão técnico internacional? É aquele Aikido assim, fluido, bonito, né? Eu acho esse Aikido um pouco primário, né? Mas ele é bonito, mas ele precisa ser feito. Todos têm que fazer bem esse Aikido, né? E depois tem uma fase intermediária, onde se faz necessário mais uso da conexão, né? E por último, que se usa o trabalho mais da mente, né? Onde a pessoa, quem é o chamado Kon no Budo, né? Mas antes do Kon no Budo tem o Haku no Budo, que usa bastante conexão, né? E tem também essa parte inicial, né? Que é esses movimentos fluidos, etc., que todos aprendem quando começam a treinar. É claro que, independentemente do Aikido que a pessoa esteja fazendo, né? À medida que a pessoa vai treinando, né, ele vai desenvolvendo a sua conexão, a sua capacidade de realização das técnicas, né, seguindo as linhas de por onde o Ki, a trajetória do Ki, né? Então elas ficam mais fluidas e ficam mais fortes, né? Então, por exemplo, mas o Yamada Sensei, o Aikido dele é assim, ele trabalha bastante essa parte básica, né? Muito importante, porque você fazendo essa parte básica, depois você pode avançar para a parte intermediária, que usa conexão, né? E finalmente para a parte mais mental. Então, veio muito a calhar, porque lá nos Estados Unidos, ele foi que praticamente desenvolveu o Aikido lá, com muito mais, a maior quantidade dos dojos estava ligado a ele, né? Hoje tem bastante Shihan lá, mas quem praticamente levou lá para Nova York foi ele, né? Ele chegou lá mocinho, né? Quarto dan ainda, chegou e ocupou o dojo que era de uma moça, Virginia McHugh chamava-se, e era uma dançarina, né? E ela que tinha aberto o New York Aikikai. E o Yamada Sensei chegou, né? E ele assumiu ali o dojo, e com bastante sucesso. E então, na época que eu o contatei, ele já era considerado uma das melhores, dos aikidoistas mais importantes do mundo. Eu fui lá em Nova York e conversei com ele e ele veio. Foi um seminário interessante, onde eu convidei bastante pessoas, né? Inclusive o próprio professor Kawai, eu convidei na época, e foi muito interessante, né? Dava para ver bem como estava o Aikido nosso naquele tempo. Aí, graças ao Yamada Sensei, depois daquilo lá, eu fiquei 11 anos ligado com o Yamada Sensei, e junto com ele também estava o professor Breno de Oliveira, né? O professor Daniel Bornstein, o professor Carlos Dutra, o professor Severino Salles, Fernando Takiyama, né? Que nos ajudou, e o professor Ricardo Leite, muito importante, o professor Ricardo Leite. O professor Ricardo Leite, a propósito, né, desde aquela época, ele já era um talento, né? Ele sempre foi uma pessoa, mesmo do tempo que treinava lá com o professor Kawai, que o Aikido lá não era lá aquelas coisas, mas ele se destacava, né? Tinha um Aikido fluido, naturalmente. O professor Ricardo Leite, eu quando conversei com o Yamada Sensei, eu falei para ele, tem uma pessoa lá no Brasil que está muito bem preparado, chama-se Ricardo Leite, né? E eu falei isso para ele. E então, ele viu o Ricardo e tudo, mas é a tal da história, faltava pra gente aquele treinamento básico, aquela base, a gente não tinha aqui no Brasil aquela base, né, do Aikido, das formas do Aikido, né, e o Yamada Sensei trouxe isso. Então nós aprendemos Aikai, e lá eu falei com o Donovan Waite, esteve aqui também. Aliás, o primeiro lugar que ele deu o seminário foi aqui. Eu pedi para o Yamada Sensei, falei, deixa eu ver, que eu treinei com ele lá, vi que ele era muito bom, muito forte.
Falei, deixa ele vir. E o Yamada Sensei deixou, e dali para frente ele ficou fazendo seminários em vários lugares. Aqui mesmo, veio várias vezes no meu dojo, ensinou muito pra gente, o Donovan ensinou muito, principalmente a parte de quedas. Se nós hoje caímos igual caem os japoneses lá, e quando eu falo nós, não estou falando só eu não, estou dizendo os alunos desses professores que eu citei, deve ao Donovan Waite, ele que nos ensinou. E o Yamada Sensei deu todo aquele suporte técnico para nós, né? Junto do Hombu Dojo, que nós pudemos, a partir dali, ter as faixas pretas, né? Sem depender da estrutura do professor Kawai, né? E então deu uma liberdade, né, para o Aikido. Eu tinha conseguido isso na justiça, precisei entrar na justiça, mas consegui. Então o Aikido ficou livre no Brasil, todo mundo podia praticar, não tinha mais que ficar obrigatoriamente lá com o professor Kawai, né? E isso já antes, 1988, já tinha conseguido isso. Então o professor Nishida também foi no Japão, ligou-se ao professor Kobayashi, né? Enfim, tanto a gente como a FEPAI, como o professor Severino, como o professor Ricardo Leite, Dutra, todo mundo evoluiu, né? E no final da história acabou puxando todo mundo. Então hoje em dia se pratica o Aikido, não estou dizendo em todos os dojos, né? Alguns ainda deviam estar, alguns pseudo-professores deviam estar treinando, né? Não dando aula, mas enfim, isso existe em todas as academias. Por isso, antes de entrar num dojo, né, veja bem o professor, né? Vê de onde veio, o que ela... Se informe melhor, né? Para não perder tempo, né? E depois acaba criando uma reputação errada da arte. Enfim, foi um primeiro evento muito importante e histórico, né? Histórico. Quem puder, que for aikidoísta, salva esse vídeo, guarda aí. No futuro ele vai servir como uma referência muito interessante na linha do tempo do Aikido do Brasil. Aproveite!
desde o início até o fim. Right from the beginning plan, everything in front of you. Tudo deve permanecer na sua frente. You do this already wrong. Se você começa assim, já está errado. In front of me, Sempre na sua frente, pegando na frente, ficando na frente. in front of me, in front of me. Sempre o braço dele na sua frente, na minha frente. Sempre, não atrás, dessa maneira, puxando. Sometimes, luggage has to harmonize to get movement sometimes as Às well. vezes, naguete, But ahead of him, não posso ir muito à frente dele. Aí ele vai ficar lá. I have to adjust my movement according to Eu him. tenho que ter apenas o meu movimento e ele vai seguindo o meu movimento. Okay? Right? We both creating something. Nós dois estamos criando uma coisa. That's the principle of Aikido. Temos que conduzir juntos o princípio do Aikido. I cannot be too egotistic. Não posso estar egoísta demais. If you want to make it real faster, at the beginning. Okay? Atenção, por favor, não saia ninguém do tatame. Vamos tirar uma fotografia, todo mundo junto com vocês. Vamos ficar aqui na frente do candidato. Por favor.
O Sansei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.